Boa noite, Barroca. Jean Lucas do Portal Versus. Primeiramente, eu queria que você comentasse sobre a partida, do desempenho da equipe como um todo, a pressão da torcida, do time dentro de campo, adversário, caso do Sampaio Corrêa. Também queria que você comentasse um pouco sobre a importância desse ponto, né, fora de casa. Bem, boa noite. Um ponto importante, pensando na competição, pensando nas dificuldades que enfrentamos para jogar aqui. Dificuldade, a gente sabe que o Sampaio tem uma tradição muito grande nos jogos em casa dentro da Série B e hoje a gente pôde ver claramente a dificuldade que foi jogar nesse horário. Acho que a gente não começou o jogo da forma como a gente gostaria. Tivemos um pouquinho de dificuldade de transportar a bola da defesa para o ataque com uma velocidade maior e sofremos um gol cedo. Depois do tempo técnico, demos uma pequena ajustada e conseguimos empatar o jogo e levar o empate para o intervalo. Um jogo de exigência física extrema, pelo horário, pela característica do campo, né? Acho que pela característica de jogo do Sampaio também, um adversário que usa muito a estratégia do jogo direto pela característica do campo. Então, um jogo fica muito difícil de você manter o jogo controlado e compactado por essa questão muito do jogo direto em cima do Pimentinha, um jogo de primeira e segunda bola, um jogo muito de contato físico. Eles sabem usar muito bem isso. Tivemos aí a situação do pênalti, que foi um lance de bola parada, que acabou ocasionando pênalti para eles. O Bruno foi muito feliz. E eu acho que na parte final as melhores oportunidades foram nossas. A gente poderia ter saído daqui até com a vitória. Tivemos diversas oportunidades assim claras. O jogo terminou com uma oportunidade claríssima nossa. Então, um ponto fora de casa importante. Óbvio que a gente veio aqui tentando buscar a vitória. Enfrentamos dificuldades. Agora a gente tem que pegar o jogo, depurar o jogo, porque a gente tem um desafio importante contra o Avaí no próximo jogo. Ô, Barroca, a pergunta do Danilo Queiroz, futebolês, ele pergunta o seguinte: você acredita que faltou sua equipe? O que faltou nessa equipe na partida de hoje? Você até falou um pouco já sobre. E você acha que o resultado foi melhor que a performance? Eu acho que a gente teve um pouco de dificuldade no início da partida. A gente até teve a bola, mas a gente teve dificuldade de transportar a bola do campo de defesa para o campo de ataque. Eu acho que foi um grande problema, porque quando a gente entrou na segunda fase de construção, o jogo ficou muito de duelo e a gente não foi tão bem sucedido no jogo de duelo nesse momento. E isso nos causou alguns problemas, porque acabou ocasionando um volume grande do Sampaio próximo do nosso gol. E aí somou isso ao gol que a gente sofreu. Obviamente você sofrer um gol sempre traz um desequilíbrio, mas acho que foi muito importante a gente reagir. A gente conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, foi bastante importante para a gente. Acho que no segundo tempo houve uma alternância de domínio. No primeiro momento o Sampaio com um pouquinho mais de domínio, mas sem sombra de dúvida na parte final do jogo. Eu posso lembrar aqui de diversas oportunidades que a gente teve, não só do David na última bola, mas o Nicolas teve uma oportunidade muito boa, o Arthur chutou 2 bolas de fora da área, o Eric chutou uma bola bloqueada, o Janderson chutou uma bola deitado, praticamente na pequena área. A gente teve oportunidades, tivemos escanteios ali fechados, tivemos bastante oportunidade na parte final do jogo. Então foi um jogo de alternância de domínio. Obviamente o objetivo da gente é sempre ter um domínio pleno, mas é muito importante falar do contexto sem ser uma desculpa. A gente precisa evoluir uma série de coisas, mas o contexto de jogar aqui nessa circunstância, um calor extremo. Para vocês terem uma ideia, o Bruno, goleiro, terminou o jogo com 4 quilos a menos, com quase 10 minutos deitado no vestiário após o jogo para conseguir se recuperar. Um calor extremo, um jogo às 3h30, em um campo extremamente pesado, fofo, um jogo direto, um jogo de pouco controle de jogo curto. Então foi um jogo de exigência física muito alta. E eu não tenho a menor dúvida que todas as equipes que vão vir jogar aqui vão ter muita dificuldade de conseguir pontuar. Então, lá na frente, eu tenho uma convicção que esse ponto vai ser muito importante dentro do nosso objetivo. Em relação ao jogo anterior contra o CRB, teve algumas mudanças, questão do Richard, questão do
o Barcelos, que não deve ser utilizado, entraram nos seus lugares o Bruno e o David Ricardo. Queria que você fizesse primeiramente uma avaliação, né, deles na partida, já falar até um pouco do Bruno, e se já pode confirmar a permanência deles, né, mesmo com a volta dos jogadores que não estavam disponíveis. Bem, eu não tenho a menor dúvida que esse jogo foi o jogo que mais exigiu fisicamente e é o jogo que eu vou ter que levar muito em consideração tudo o que aconteceu aqui com relação a desgaste físico para poder fazer uma escolha para o próximo jogo, né? A gente teve um tempo muito bom para treinar, para se preparar, e acho que os jogadores, diante das circunstâncias aqui, correram, se dedicaram, foram levados ao extremo. Mas a gente vai voltar a ter uma sequência de jogos, então eu preciso cuidar muito de ver como vai ser a recuperação desses jogadores para pensar na próxima partida contra o Avaí. E individualmente os jogadores foram bem, acho que nosso time, as dificuldades que a gente teve muito mais a ver com o contexto do que ações individuais, correram, se dedicaram. Acho que é um ponto aí para a gente lá na frente comemorar, porque eu acho que poucas equipes vão conseguir pontuar aqui. Outro do Danilo Queiroz também, sobre essas lições e correções sobre a partida de jogo. Você acha que tem tempo hábil até a partida já contra o Avaí na quarta? A gente vai ter que controlar bem o que a gente vai fazer de treino com relação à carga física, como eu falei anteriormente, mas existem outras formas de fazer os ajustes e com certeza a gente vai intervir através de vídeo, através de feedback individual, as cobranças internas que a gente tem por hábito e principalmente o fortalecimento, pessoal. Acho que é muito importante a gente entender o que é a competição. A gente falou aí que a competição está se tornando polarizada, né? As equipes de cima sempre pontuando e a gente precisa se manter nesse grupo de cima. Hoje consolidou 1/3 da competição caminhada, ainda faltam 2/3 da competição. Faltam diversos jogos, a gente vai enfrentar uma maratona de muitos jogos e jogos importantes, decisivos. Então eu tenho falado que é uma competição de consistência, é uma competição de regularidade, a gente precisa, nos momentos que a gente não conseguir vencer, ir ajustando para o próximo jogo e tentar pontuando. A gente precisa sempre estar pontuando fora de casa. A gente tem um desempenho fora de casa extremamente importante, a gente tem conseguido manter uma pontuação fora de casa muito boa. Precisamos, obviamente, agora nesse jogo com o Avaí, a gente precisa se desafiar, conseguir uma vitória num jogo difícil, um jogo importante para que a gente quebre essa sequência aí dentro da nossa casa e a gente reerga dentro da competição, que é uma competição muito dura, mas eu tenho uma confiança muito grande naquilo que a gente está construindo, no esforço dos jogadores, e na hora que chegar na zona de definição a gente precisa estar pronto, zona de definição da competição, no terço final a gente precisa estar pronto, e eu acho que a gente está caminhando nesse sentido. Os próximos jogos do Ceará são com equipes que você tem alguma relação recente. Primeiramente o Avaí, que ano passado se treinou, né, treinou até contra o próprio Ceará na 1-0 no Castelão, e também é o time do treinador anterior. Né? Eu queria que você fizesse um paralelo, né, entre o jogo do ano passado, que você estava contra, né, a torcida, 50 mil torcedores, e agora esse apoio agora vai para você, né? Queria que você fizesse contraponto. E em relação ao esporte, quais as dificuldades, né, de jogar lá na Ilha do Retiro, que foi seu primeiro jogo, né, comando do Ceará? Bem, você falou bem, no ano passado eu estava no Avaí e é legal você falar isso, porque talvez tenha sido uma das partidas dentro da Série A que a gente melhor jogou, que a gente mais oportunidade criou. E o Ceará, com a força da torcida ali, apoiando, conseguiu vencer o jogo, um gol do Vina de falta. Me recordo muito bem dos detalhes desse jogo, porque foi um jogo que a torcida realmente apoiou, né? E a gente vai precisar do apoio do nosso torcedor nesse momento. Muito importante que o torcedor vá lá de espírito livre, os jogadores vão precisar desse apoio, porque eu tenho falado, jogar com esse apoio do torcedor a favor é um jogador a mais e o Ceará tem essa característica, eu não tenho dúvida que o torcedor vai para dar esse apoio. Eu tenho uma relação de muito respeito com o Avaí, tive uma passagem lá recente e uma passagem de um trabalho de construção muito bom, mas estou do lado de cá hoje e com uma ganância muito grande, com uma ambição muito grande de poder fazer um grande jogo,
como você falou, com o treinador que estava aqui, um treinador que construiu uma relação de carinho, de respeito com todas as pessoas aqui. Eu não tenho nem muita intimidade com o Gustavo, mas o respeito muito, principalmente pela forma que eu cheguei aqui e que eu encontrei das pessoas respeitando aquilo que ele construiu, o trabalho dele. Então, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ter que trabalhar muito para poder superar a equipe do Avaí. Valeu, gente.